Nesta série de aulas, vamos resolver os exercícios do livro Cálculo de James Stewart, nona edição. Estamos resolvendo os exercícios do capítulo 1, Funções e Modelos, e da seção 1.4, Funções exponenciais. 9 a 14. Faça um esboço do gráfico de cada função. Use os gráficos dados nas figuras 3 e 15 e, se necessário, as transformações da seção 1.3. Número 12. Y igual a 4 elevado a x mais 2. Recordando novamente o que já vimos antes, toda função exponencial do tipo y igual a b elevado a x, com b maior do que 0 e b diferente de 1, tem as seguintes características. Toca o eixo vertical no ponto 1. É sempre positivo, ou seja, sempre está acima do eixo x. Se 0 menor que b menor que 1, o gráfico da função exponencial é sempre decrescente. Se b é maior que 1, o gráfico da função exponencial é sempre crescente. Antes de esboçarmos o gráfico da função dada, vamos reescrever a equação de definição para uma forma mais conveniente. Vamos utilizar uma propriedade das operações com potências. A elevado a b mais c é igual a elevado a b vezes a elevado a c. Como temos um produto de potências de mesma base, conservamos a base e somamos os expoentes. Então, podemos reescrever a equação da função como y igual a 4 elevado a x vezes 4 elevado a 2. 4 elevado a 2 é igual a 16, então fica 16 vezes 4 elevado a x. Podemos observar que agora aparece o termo 4 elevado a x na equação da função. O gráfico da função y igual a 4 elevado a x é crescente, já que a base é maior do que 1, sempre está acima do eixo horizontal e toca o eixo vertical no ponto 1. Quando multiplicamos por 16, todos os valores da função serão multiplicados por este valor e o gráfico tocará o eixo vertical no ponto 16. O gráfico terá o aspecto mostrado. Número 13. Y igual a 1 menos 1 sobre 2 vezes e elevado a menos x. O gráfico da função y igual a e elevado a x é muito conhecido e já o esboçamos na aula anterior. Se um sinal negativo for acrescido ao expoente, o efeito sobre o gráfico da função é que ele será espelhado em relação ao eixo vertical. Multiplicar por meio reduzirá a metade de todos os valores da função e o gráfico irá tocar o eixo vertical no ponto meio. Acrescentar um sinal negativo à base tem o efeito de espelhar o gráfico em relação ao eixo horizontal e ele tocará o eixo vertical no ponto menos meio. Por fim, somar 1 deslocará verticalmente para cima o gráfico da função e ele tocará o eixo vertical no ponto meio. Perceba também que o valor máximo da função é y igual a 1. 14. Y igual a e elevado ao módulo de x. Novamente, vamos partir do gráfico da função y igual a e elevado a x. Na equação de definição da função aparece o módulo de x. O módulo de um número positivo é igual a ele mesmo. Então, para x maior ou igual a 0, a equação da função é y igual a e elevado a x. O módulo de um número negativo é igual a menos o seu valor. Então, para x menor do que 0, a equação da função é y igual a e elevado a menos x. O gráfico da função y igual a e elevado a x já está mostrado. O gráfico de y igual a e elevado a menos x será este mesmo gráfico espelhado em relação ao eixo vertical. Do primeiro gráfico, vamos ficar com a parte direita do eixo vertical, x maior ou igual a 0. Do segundo, vamos ficar com a parte à esquerda do eixo vertical, x menor do que 0. Então, o resultado é o gráfico da função y igual a e elevado a módulo de x.